Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Nesse vídeo nós iremos tratar a respeito do Banco do Brasil e o porquê ele poderia, ainda nesse ano, cair abaixo de R$ 18. Poderia sim vir a R$ 18. Vem comigo. Inicialmente, o Haddad confirmou a alíquota única de 17,5% sobre aplicações financeiras, principalmente Tesouro Direto e CDBs, e a elevação da tributação nos juros sobre capital próprio, subindo de 15% para 20%. A bolsa está subindo apesar disso, mas Banco do Brasil, na contramão do mercado, segue caindo de novo. Praticamente em todos os pregões ele segue caindo após publicação do último resultado trimestral. E hoje o grande motivo foi um corte pesado do preço-alvo nas ações do Banco do Brasil pelo Itaú BBA. E o Itaú é um banco que eu respeito, apesar de nem mesmo ele ter conseguido prever minimamente o resultado de Banco do Brasil no ano de 2025. Olha só o corte de preço-alvo que eles fizeram. Um corte de 33%, você tem noção? Eles estão esperando um lucro líquido de apenas 25 bilhões de reais nesse ano. A projeção da XP até agora havia sido a mais pessimista, a 28 bilhões de reais. Nesse sentido, o preço-alvo caiu para R$ 25, de 29 para 25. Antes, a 29, eles esperavam um lucro líquido de 37,5 bilhões. E essa aqui é uma projeção feita em março. Banco do Brasil foi o grande cisne negro de 2025 da Bolsa Brasileira, porque isso aqui foi muito, mas muito fora do que se esperava. Muito fora. Como destacou o Itaú, a inadimplência não atinge somente o agronegócio, como também outros segmentos, varejo e o corporativo. O banco espera que o Banco do Brasil tenha trimestres piores do que o primeiro trimestre de 2025, quando o lucro líquido foi de 7,4 bilhões de reais e se esperava algo acima de 9 bilhões. Para o segundo trimestre, o BTG espera algo em torno de 6,8 bilhões e, pelo visto, o Itaú é ainda mais pessimista. Por quê? Se a gente está falando de 25 bilhões de reais de lucro líquido projetado para 2025, se a gente dividir isso por 4, daria 6,25 bilhões por trimestre, uma queda expressiva. E o Itaú só vê o lucro líquido voltando para a casa dos 30 bilhões em 2026. Assim, o retorno sobre o patrimônio líquido seria de 12,8%, muito abaixo do que a gestão do Banco do Brasil prevê, de 17%, e abaixo da média histórica do banco, que consegue entregar uma rentabilidade próxima de 15%. Então, veja que o Itaú saiu de uma projeção não tão otimista para uma ultra conservadora, bastante conservadora. Em relação aos dividendos do Banco do Brasil, o Itaú BBA também reviu projeções anteriores, mas não apenas em relação ao lucro líquido, mas como em relação ao payout, prevendo que o Banco do Brasil só vai conseguir distribuir 30%, com um dividend yield de 6%. 30% é muito pouco, muito pouco. E a gestão continua falando em 40%. Se o payout for de apenas 30% e o lucro de 25 bilhões, a gente está falando de 7,5 bilhões de reais de dividendo distribuído. Como o Banco do Brasil tem uma base acionária de 5,73 bilhões de papéis, a gente estaria falando de apenas 1,30 por ação. Dividido pela cotação atual de 21,60, de fato a gente teria um dividend yield de apenas 6%, muito baixo. 1,30, se você exigir um dividend yield de apenas 7%, a gente teria um preço teto de 18,57. Mas não só por esse motivo o Banco do Brasil poderia cair aqui na casa dos 18, que, se a gente multiplicar por 2, seria equivalente a R$ 37 reais antes do desdobramento. Eu acumulei ações de Banco do Brasil, à época, na casa dos 29,30. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe disso. Então, para chegar no meu preço médio, efetivamente, teria que cair. Eu estou hoje com 17 vezes 2, que eu acumulei mais, né? 34 dividido por 2, teria que cair abaixo de 17. Minha posição em Banco do Brasil reduziu bastante, não só pela queda, porque eu fiz realizações lá na casa dos 26, mas antes nos 29, 28. Para alguns clientes, eu fui recomendando saídas parciais estratégicas. Veja que é muito importante você acompanhar o mercado para não deixar ele devolver os seus ganhos, porque isso vai fazer diferença no futuro, na sua rentabilidade. Enfim, é claro que agora, para quem está aí com o Banco do Brasil com perdas, não é momento de vender, senão você vai deteriorar o seu patrimônio. É momento de saber comprar nos melhores momentos.
principalmente em se tratando de elevados aportes. Se a gente sabe que agora o Banco do Brasil pode cair lá abaixo pelo menos de R$ 20, por que não esperar? Por que não exercitar a paciência não só na espera do retorno do investimento, como também nos aportes? Brasil é isso, volatilidade na veia. Vamos lembrar que o cenário é de tempestade perfeita e as corretoras seguem aí rebaixando. XP, Santander, praticamente todo mundo. E o Itaú BBA com a projeção mais conservadora. Isso acabou fazendo preço. De novo, isso mostra pra gente a força que tem os bancos de investimentos e as corretoras no que toca a precificação dos ativos no curto prazo. E note o seguinte, esses rebaixamentos fazem com que as ações em aluguel decolem. O pessoal começa a operar vendido fortemente, operando tendências. Portanto, não fique crédulo na eficiência dos mercados. Os mercados não podem prever o risco, não podem calcular o risco. E quando tudo isso acontece, ainda operam tendências, operando vendido. Então você vai notar que o Banco do Brasil pode cair também por conta desse volume vendedor agressivo. Mas eu já te falo, o motivo não só em relação a esses relatórios e rebaixamentos, ou de operações short, como também o motivo de ordem fundamentalista para Banco do Brasil alcançar os R$ 18. Mas ainda há outro risco que está se intensificando nesse ano. Aí as coisas começam a aparecer. O rombo do FIES. A inadimplência no FIES chegou a mais de 15 bilhões. O FIES foi um fracasso. Estimativas do mercado apontam que o passivo do Banco do Brasil pode ultrapassar 26 bilhões. Isso pode gerar majoração nas provisões do Banco do Brasil, tanto na inadimplência correlacionada ao FIES, quanto a inadimplência relacionada ao agro ainda, como também varejo e setor corporativo. Não bastasse isso, a taxa Selic deve subir ainda, subir para 15%, apesar da inflação arrefecendo no Brasil. Mais de 60% de probabilidade disso acontecer na próxima reunião do Copom. E isso intensifica o custo do passivo do Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil, ele capta abaixo de 80% do CDI, só que o CDI está aumentando, acompanhando a trajetória da Selic. Isso aumenta o passivo e as receitas financeiras não estão subindo. Na verdade, caindo por conta da inadimplência e porque essas receitas advêm de empréstimos e financiamentos com taxas pré-fixadas em um momento em que a Selic não estava nesse patamar. Então a margem do banco acaba caindo. Tempestade perfeita. Então você tem recomendações baixistas, você tem lucro líquido caindo, projeções que não se cumpriram, passivo do banco aumentando e vai aumentar ainda mais e pode piorar com essa taxação do Haddad. E aí mais um detalhe, o de ordem fundamentalista. É o seguinte, vamos voltar para 2021. Vamos clicar aqui no Investidor 10 em contábil e olhar para o lucro líquido do Banco do Brasil em 2021. Esse lucro líquido foi de 19,7 bilhões. Já 2022, quase 30 bilhões, que seria o lucro líquido que o Itaú espera para 2026. Então o que a gente tem? Um lucro que ficaria no meio do caminho, segundo o Itaú. 25 bilhões significa 90% aproximadamente do lucro líquido de 2022. Sendo assim, basta a gente olhar aqui qual foi a precificação do Banco do Brasil em 2021. Quanto que ele valia? Vamos olhar para a ação. 2021. Vamos voltar aqui no tempo. Banco do Brasil ficou aqui na casa dos 15, batendo até 16,50. Vamos colocar aí 16, uma média de 16. É só você então fazer o seguinte, 16 vezes 1,10. Como eu falei, 90% o valor de 2021 em relação a 25 bilhões de reais. Então, a gente chega a 17,60 até 18 reais aproximadamente. Então, isso pode acontecer. Uma aproximação para 18 reais na cotação de Banco do Brasil. Simplesmente comparando o lucro líquido de 2021 com 2022 e a projeção atual do Itaú BBA, que é a mais pessimista do mercado. Significa que eu vou alterar o preço teto das ações de Banco do Brasil? Ainda não. Eu deixo a minha planilha para os membros da comunidade FMI e carteira Mirai? Por hora não. Vou aguardar o lucro líquido a ser reportado no segundo trimestre. Aí sim a gente vai ter uma noção mais clara do que a gente pode esperar para os demais trimestres em relação ao Banco do Brasil. De todo modo, hoje a probabilidade é sim de cair pelo menos abaixo dos 20, o que seria o equivalente a R$ 40 à época lá, antes do desdobramento das ações. E o que reforça o fato de que poderia cair abaixo dos 18 é o fato de que, vamos lembrar, a taxa Selic, à época de 2021, estava aqui abaixo de 10%. Então, como hoje os modelos de valuation exigem mais retorno, o WACC, no caso aqui não, porque aqui a gente não usa WACC, a gente usa CAPM simplesmente, que é o retorno exigido só pelo acionista. De todo modo, o retorno exigido aumentou, porque a taxa de juros agora é maior. Vai chegar
chegar a 15. Juro futuro, claro que importa, mas ainda assim juro futuro está bem alto. Então, isso reforça a probabilidade de Banco do Brasil se aproximar dos R$ 18. Por isso, eu só pensaria em um aporte super expressivo nos 18. De novo, exercite a paciência nos momentos de grandes aportes. Pequenos não tem problema, você vai pegando. É até recomendável ir aportando devagarzinho, abaixando o preço médio se você está nesse momento, dentro do seu asset allocation, mas grandes aportes nos momentos mais interessantes. Assim, a longo prazo, você vai ter um dividend yield maior, uma rentabilidade superior, um patrimônio maior no final das contas. Lembrando que minha carteira está lá na comunidade. Para conhecer, o link está na descrição. E um último recado: com esse JCP podendo se elevar para 20%, instituições financeiras serão prejudicadas. Aí é o setor como um todo, porque o JCP é utilizado ali como uma forma de redução da carga tributária, principalmente nessas empresas. O investidor não precisa se preocupar com o pagamento de imposto no JCP, mas ele tem que declarar os dividendos, JCP e posição acionária. E o prazo da declaração do imposto de renda se encerrou no mês de maio, mas você pode resolver isso retificando a declaração em menos de 5 minutos com o aplicativo da Grana Capital, que é indicado pela B3. Então tem essa segurança da indicação da B3. Com ele, você vai ter um aplicativo em que, com o seu celular, você vai fazer a declaração do imposto de renda, a retificadora, em menos de 5 minutos, evitando o problema com a Receita Federal de bloqueio de CPF, multa, juros, etc. E fazendo isso em menos de 5 minutos. Além disso, você tem a calculadora de imposto de renda do Grana, que é automática, faz ações, fundos imobiliários, opções. Veja que opções não foram abrangidas pelo revar do governo. Então, o Grana vai te ajudar nesse sentido. Portanto, baixe o Grana, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar todo esse ferramental, cálculo do imposto automatizado e principalmente a declaração do imposto de renda automática em menos de 5 minutos, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI, que vai te dar 25% de desconto. Link aqui embaixo. E agora, últimos comentários. Esse governo é um desastre total. Olha, eu tenho que reconhecer que esse governo é dos melhores. Falam para vender. Eu compro tanto o Banco do Brasil e Petrobras. Os melhores momentos de se comprar, especialmente no Brasil, são nesses momentos de muita baixa. Não dá para comprar em mercado de alta no Brasil, é muito arriscado. Gostei, Dado. Tchê! Nunca levei a sério essas recomendações, mas ainda agora, com essa derrocada do Banco do Brasil. Todos previam 9 bi de lucro e recomendavam compra. O resto você já sabe. Você tem razão. Foi algo muito imprevisível. Olha, como eu disse, esse foi o ano do cisne negro com o Banco do Brasil. Malandragem do mercado. É difícil, cara. A meta do governo é procurar toda e qualquer maneira de criar novos impostos e aumentar a arrecadação. É só isso que sabe fazer esse governo, que não tem nenhum comprometimento com redução do gasto público. Mas e você? Como tem direcionado aportes para Banco do Brasil ou se desfez da posição? Você acha que essa projeção do Itaú é exagerada? No mais, não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.